nesse lugar. Agora, Deus, usa o teu servo, Senhor, teu obreiro da tua casa, Senhor. Usa ele, Senhor Deus, que está amado por misericórdia. Usa seus lábios, usa sua mente. Usa seu corpo, suas mãos, seus olhos. Usa ele, Deus, que é o teu instrumento, Senhor Deus, que está amado. E tu usa quem quer. Tu fala, tu usa, Senhor, meu Deus, que está amado, o pequeno, o maior, o ancião. Tu usa, meu Deus, que está amado, o animal. Tu usa a natureza. Tu usa, Senhor, o vento, o sol. Meu Deus, é tu que faz acontecer, Deus. Então nessa noite não é diferente, Senhor. Faz acontecer aqui nesse lugar, que através da ministração da tua palavra, Senhor, as almas venham se render aos teus pés. Que haja nessa noite, Senhor, cura através da tua palavra, porque diz a tua palavra que é a palavra que limpa, a palavra que liberta, e não vai ser diferente no dia de hoje. Senhor, eu creio, Senhor, que tu está, que tu vais, Senhor, usar o teu servo, em nome de Jesus, amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero pedir, por favor, para você abrir sua Bíblia, a hora já estão avançadas, no livro de João, capítulo 18. Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, que é o versículo 12, 13 e o versículo 14. João, capítulo 18, versículo 12, 13 e o 14 da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, agradecer ao pastor José pela confiança e pela oportunidade de poder falar a sua palavra. Deus está no meio do seu povo, irmãos, e por isso glorificamos o teu nome. Amém? Vamos ler juntos? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primariamente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos primariamente 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos que abrem o Novo Testamento. 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles podem ser lidos juntos. Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não é chamado de evangelho sinótico, porque ele pode ser lido de maneira solitária. Você pode ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e tranquilamente compreender a proposta do Evangelho de João. Os outros 3 evangelhos também têm os seus temas. Mateus, ele busca apresentar Jesus, ele correspondendo, atendendo e confirmando todas as afirmações feitas a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Por isso que Mateus é aquele que mais vai escrever que isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas, o que está escrito no Antigo Testamento. Lucas, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. João, ele deixa muito claro no seu livro qual é a intenção que ele tem quando ele escreve sobre Jesus. João capítulo 20, versículo 30 e 31, nós lemos o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, quando você lê o livro de João, você vai perceber que a proposta clara de João é apresentar aos seus leitores que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando você lê João capítulo 1, lá está escrito que ele é o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A luz, ele é a luz do mundo. O mundo estava em trevas e ele trouxe luz ao mundo, porque ele é o Filho de Deus. Em João 2, ele transforma a água em vinho, porque ele é o Filho de Deus. Ele purifica o templo, e ao purificar o templo, em João 2, versículo 16, ele diz: a casa do meu Pai é casa de oração, é do meu Pai. No capítulo 3, quando ele fala com Nicodemos, ele fala: olha, Nicodemos, olha, vou te dizer uma coisa, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E quem é esse Filho? É Ele, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 4 de João, ele está diante de uma mulher adúltera, e ele se apresenta àquela mulher como aquele que tem a água, e qualquer pessoa que beber a água que ele dá, jamais terá sede, porque ele é o Filho de Deus. Em João capítulo 5, ele cura um homem no tanque de Betesda, porque ele é o Filho de Deus. Em João 6, ele multiplica pães e peixes, ele anda por cima do mar, porque ele é o Filho de Deus. Em João capítulo 7, a multidão já olha para Jesus e começam a falar: será que o Cristo, quando vier, fará obras maiores do que esse? Porque ele é o Filho de Deus. Em João capítulo 8, ele vai dar salvação a uma mulher adúltera, e a única pessoa que pode salvar o homem dos seus pecados é ele, porque ele é o Filho de Deus. Em João capítulo 9, ele faz uma cura que ninguém nunca viu. Ele cura uma pessoa que ninguém nunca viu, um cego de nascença. Não havia curado ninguém. Não existe no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento uma cura semelhante a essa. Um homem que nasceu cego e foi curado por ele. No capítulo 10, ele é apresentado como o bom pastor, ele é apresentado como a porta, ele é apresentado como a luz do mundo, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus. Em João capítulo 11, aleluia, ele cura ele traz um homem à vida que já estava morto há 4 dias, ele não tinha como ressuscitar, a tradição já tinha julgado como morto, mas ele não é qualquer pessoa, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João capítulo 12, ele está numa janta, no almoço, e ali uma mulher entra, lava os seus pés, ele ensina, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 13, ele mostra a humildade que ele tem, a humildade que só o Cristo, o Filho do Deus vivo, pode ter. Ele lava os pés dos seus discípulos e ele ensina: mesmo eu sendo Senhor e Mestre, eu lavo os pés de vocês. A lição que fica para nós é quem somos nós no meio disso tudo, para nos sentirmos soberbos, nos sentirmos grandes, nos sentimos maiores, ou nos sentimos melhores do que outros, porque o Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, lavou os pés dos seus discípulos. No capítulo 14 de João, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 15, ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira, e aquele que está em mim, ele vai dar fruto, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 17, ele faz uma oração e ele fala com o Pai: Pai, eu te agradeço, porque todos os que o Senhor me deu estão comigo, ninguém se perdeu, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 18, nós temos ele no Getsemane, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele está orando: Pai, olha, Pai, se for possível, meu Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se todo o livro de João apresenta Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, esse texto também que nós lemos,
ele também apresenta Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto diz que então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Conduziram-no primariamente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Esse texto também apresenta Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. João apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. João apresenta Jesus como a luz do mundo. João apresenta Jesus como a porta. João apresenta Jesus como a ressurreição e a vida. João apresenta Jesus como a luz do mundo, o bom pastor, a porta, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Porque somente Jesus é. Ninguém pode ser nada se Ele não nos guiar a ser alguma coisa. Ele mesmo diz na sua palavra que Ele abate e Ele faz viver. É somente por Ele, para Ele, é somente dEle todas as coisas, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que somente João, ele narra essa pequena história, esses pequenos 3 versículos. E é interessante que ele fala, olha, existem muitas outras coisas que aconteceram, que Jesus falou, que não estão descritos aqui. É verdade. Inclusive João capítulo 21, versículo 25 diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma das coisas que Ele fez fossem registradas, nem todos os livros do mundo caberiam os seus feitos. É claro que aqui é um exagero considerável, mas ele está dizendo, Jesus fez muito mais coisas do que estão registradas. O que isso significa? Que Jesus curou muito mais do que o que está escrito. Ele ensinou muito mais do que está escrito. Talvez coisas muito mais elaboradas, mas eu glorifico a Deus por uma coisa. Se está registrado aqui, é porque o Espírito Santo permitiu que esteja registrado. E se está registrado, é porque é suficiente para nós, é suficiente para a sua igreja, é suficiente para que você caminhe de maneira saudável, espiritualmente falando. Então, quando eu olho para o texto, eu olho e vejo, Senhor, obrigado. Eu não sei tudo o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa: tudo que o Senhor deixou aqui para nós é para o nosso bem espiritual. E um exemplo disso é Atos 20, versículo 35, quando Paulo fala uma coisa que não está nos evangelhos. Ele vai dizer, olha, como disse Jesus, é melhor dar do que receber. Jesus não falou isso nos evangelhos, mas em Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer, Jesus disse. Então tem muito mais coisas que ele falou, que nós não temos acesso, mas o que nós temos acesso foi o próprio Deus que escolheu para a sua saúde espiritual. Que bênção, meus irmãos. Sendo o objetivo desse livro mostrar que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse trecho também revela isso. O então aqui do texto, ele faz uma ligação direta com o texto anterior. O que acontece anterior ao que nós lemos aqui? Jesus estava no Getsêmani, Jesus estava num jardim particular, estava orando ao Pai, estava orando a Deus. De repente uma multidão entra, encabeçada por Judas Iscariotes, e essa multidão pega a Jesus, e eles querem prender a Jesus. É interessante que, em especial, quando eu leio o texto, e quando eu vejo que quando esses homens chegaram ali, e Pedro desembanhou a sua espada e cortou a orelha de Mal, o servo do sumo sacerdote, certamente, meus irmãos, foi uma cena extremamente grandiosa. Imagine eu e você ali, estamos vendo um homem tendo a sua orelha cortada, e Jesus pega essa orelha no chão, coloca essa orelha no lugar desse homem. Isso já era para constranger aqueles homens. Isso já era para fazer aqueles homens recuarem das suas intenções. Já era para fazer esses homens repensarem o que foram fazer com Jesus.
Mas a maldade do coração daqueles homens, o ódio por Jesus, a inveja por Jesus, era tão grande, mas tão grande, que qualquer milagre que fosse feito ali, não tiraria dos homens a maldade que eles foram fazer. As terríveis intenções no coração daqueles homens. Quando o texto diz que existiam nessa multidão a corte, o comandante e os servos dos sumos dos judeus, fica claro que ali os que estavam coordenando as coisas eram de fato os servos dos sumos sacerdotes, os soldados do sinédrio, do templo. Mas fica claro também que existiam aqui, além deles, soldados romanos que estavam ali para poder evitar algum tipo de aglomeração, algum tipo de intriga, algum tipo de sedição daqueles homens. E o que me chama a atenção é que até essa multidão, chegando ali no Getsemane, para poder pegar Jesus, é cumprimento das Escrituras. Nada que aconteceu com Jesus, escute isso, nada, nem um tio, nem um Y que está registrado aqui, não é cumprimento das Escrituras. Salmos capítulo 22, versículo 12 diz: touros me cercaram. O capítulo 22 de Salmos é um texto messiânico. É lá que está escrito: Deus meu, por que me desamparastes? Você lembra onde Jesus Cristo disse isso? Na cruz. É um salmo messiânico. Salmo 118, versículo 12 diz: cercaram-me como abelhas. E é isso que esses homens fazem. Eles cercam a Jesus como touros furiosos, como abelhas furiosas. Eles cercam a Jesus. Cumprimento bíblico. Do ponto de vista teológico, os judeus são apresentados como aqueles que se prendiam a detalhes da lei, mas de fato não observavam a lei como deveriam observar. Porque eles viam em Jesus uma pessoa que não cumpria a lei. Mas se eles olhassem para a lei como deveriam olhar, eles de fato se submeteriam a Jesus. João capítulo 5, versículo 39 diz: vocês, judeus, fariseus, saduceus, essênios, religiosos do seu templo, vocês examinam as Escrituras e vocês pensam ter nelas a vida eterna. Vocês examinam o que está escrito. E são essas Escrituras que vocês examinam que testificam sobre mim. Mas mesmo elas testificando sobre mim, falando sobre mim, disse Jesus: vocês não querem vir a mim para terem vida. Esses homens não se envolviam com a palavra de Deus a fim de ver Jesus. Eles se envolviam com a palavra de Deus a fim de ter o que falar contra Jesus. E Jesus denunciou isso. No versículo 2 diz que prenderam a Jesus e o maniataram. Significa dizer que quando eles prenderam Jesus, eles não trataram Jesus de maneira branda. Eles trataram Jesus com todo tipo de rigor e brutalidade. Significa dizer que eles apertaram as mãos, amarraram as mãos e amarraram os pés de Jesus ao ponto de dificultarem até mesmo o seu andar. Irmãos, eu fico pensando, cá com meus botões, como alguns irmãos falam, como Jesus sofreu do caminho do Getsemane até a casa de Anás, com dificuldade para andar. Começava a andar, caía no chão, era arrastado, sendo levantado e caía de novo, e era arrastado e agredido. Meus irmãos, Jesus é o rei de toda a terra, o rei de todo o universo, o dono de tudo. João disse que sem ele nada do que foi feito se fez. E ele se humilhou ao ponto de tornar-se homem, e humilhou-se ao ponto de tornar-se servo. E ele poderia não ser preso. Ele mesmo disse: olha, se eu quisesse, 12 legiões de anjos viriam aqui, Pedro. Pedro, se eu quisesse, isso não estaria acontecendo. Mas não, naquele momento ele via eu, ele via você, ele via a Igreja Assembleia de Deus em Noã, ele viu o seu povo se reunindo salvo pelo sacrifício que somente ele poderia fazer.
mas ninguém poderia fazer. A tradição afirma que esse apertar de mãos e de pés foram tão fortes que sangue saíam das pontas dos seus dedos. E isso mostra pra gente alguma coisa. A primeira coisa que isso mostra pra gente é a maldade daqueles homens, a maldade dos seus perseguidores. Jesus não apresentava nenhum tipo de ameaça, meus irmãos. Jesus, em sua defesa perante Caifás, ele vai dizer: eu estive no templo todo esse tempo, eu nunca me comportei de maneira ameaçadora, porque vocês fizeram o que fizeram. Eu nunca me comportei de maneira ameaçadora. Agora eles enviam homens com varapaus, com cordas e com correntes para pegar Jesus, e tratam ele com tanta brutalidade que sangue sai da ponta dos seus dedos. Isso mostra que o objetivo dos perseguidores era atormentar, fazer Jesus sofrer, desonrar a Jesus, envergonhar a Jesus. Esse era o interesse deles. Isso também mostra o medo deles de que Jesus fugisse e o povo fizesse algum tipo de revolta. Mas acima de tudo, isso mostra a intenção deles. Jesus foi pego aqui não como um acusado de algum crime. Jesus foi amarrado e foi levado como um condenado por crimes que ainda não havia nenhum tipo de julgamento. A prisão de Jesus, ele deixa uma lição para nós, meus irmãos. A lição que qualquer tipo de tribulação que nós passamos, inclusive os irmãos em igrejas fora do Brasil que estão presos simplesmente por pregarem o evangelho da cruz, mostra que tudo isso são situações fáceis comparadas ao que Jesus viveu. Eu não estou dizendo que o que você está vivendo é fácil. Eu estou vivendo que o que eu e você vivemos, comparado com o que Jesus viveu, é muito pouco. O versículo 13 diz que eles conduziram primariamente a Anás. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, mas o tempo realmente não vai permitir. Mas só para poder constar, Anás não era sumo sacerdote aqui de maneira legal, mas de maneira considerada. No ano 6 depois de Cristo, ele foi feito sumo sacerdote. Ele foi sumo sacerdote do ano 6 ao ano 15 depois de Cristo. Ele foi retirado do sumo sacerdote por um homem chamado Valério Cratos, que foi antecessor a Pilatos. E ele foi retirado e foi colocado uma pessoa que não era de linhagem sacerdotal. O povo não aceitava essa pessoa. Ele tinha 5 filhos. Logo depois, um dos seus filhos assumiu, e depois Caifás assume. Mas enfim, todos os filhos de Anás foram sumos sacerdotes, e Caifás, que era seu genro, também foi sumo sacerdote. Ele tinha uma grande influência no meio do povo. Lucas, ele registra isso. Lucas capítulo 3, versículo 2, ele chama Anás de sumo sacerdote, porque Anás era considerado sumo sacerdote, mas legalmente ele não era. Mas os judeus, Flávio José escreveu que quando os judeus, os sacerdotes, tinham alguma ideia para falar, o questionamento era: Anás está sabendo sobre isso? Anás foi consultado sobre isso? Então isso mostra para a gente que Anás era uma pessoa muito influente, embora não fosse sumo sacerdote legal. É por isso que ele foi levado lá. Enfim, versículo 14 diz: Caifás foi quem aconselhou aos judeus que seria conveniente que um homem morresse pelo povo. Isso mostra para nós que Caifás, há muito tempo, já havia falado isso. Em especial, em João capítulo 11, ele fala sobre isso. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Dito isso, eu quero falar com os irmãos algumas aplicações desse texto. Eu confesso que muita coisa eu não disse, porque a hora realmente ela é cruel. Ela não tem paciência com a gente. A hora não ajuda. A primeira aplicação que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: esse texto ele tem que apresentar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a proposta de João em todo o seu livro. E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é que os soldados, os sacerdotes,
Os sumos sacerdotes estavam iludidos por pensarem ter calado a Jesus. Eles estavam fazendo parte da maior bênção que o homem pode receber. Os judeus queriam matar Jesus por inveja, por medo de perder o status que haviam alcançado. Nem todos amavam a Jesus pelo seu ensino. A maioria das pessoas seguiam Jesus pelos seus milagres. Eles queriam apanhar Jesus, mas tiveram dificuldade. Agora estavam com Jesus a sós e sob o seu poder. Aos olhos deles, eles haviam prendido Jesus. Aos olhos deles, eles haviam amarrado Jesus. Eles tinham calado a Jesus. Mas eles não sabiam que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Eles não amarraram Jesus porque eles tiveram poder sobre Jesus. Eles amarraram a Jesus porque Jesus, muito antes, já tinha se amarrado. Ele já tinha amarrado a si mesmo a obediência ao Pai. Jesus já tinha amarrado a si mesmo a grande incumbência de ser mediador entre Deus e os homens. Eles pensaram, amarramos a Jesus. Mas Jesus, ele amarrou a si mesmo. Jesus não foi preso por não ter força ou poder. Ele foi preso para cumprir a vontade de Deus. Ah, eu não sei você, mas eu não consigo não glorificar. Antes de prenderem a Jesus, ele havia se prendido a si mesmo. Pela obediência, pela incumbência de mediador. Ele havia se prendido por amar, pelo seu dever com o Pai. Caso contrário, essas cordas, essas correntes jamais segurariam o Rei da Glória. Se ele não tivesse preso à obediência ao Pai, se ele não tivesse preso ao plano da salvação, se ele não tivesse preso à incumbência de ser mediador entre Deus e os homens, essas cordas nunca segurariam o Senhor de toda a terra. Elas nunca prenderiam o Rei do Universo. Elas nunca prenderiam o Senhor dos Senhores. Eu quero ler com você um texto. Eu preciso ler esse texto para mostrar a você, meus irmãos, que eu consigo ver Jesus esticando as mãos, amarrem. Eu não consigo ver esses homens nem segurando no braço de Jesus. Eu consigo ver Jesus dando as mãos. Leia, por favor, comigo, João capítulo 18. Aleluia. Por favor, pode colocar aqui, Lucas. João 18, versículo 4. Vamos ler junto, esse texto é maravilhoso. Então Jesus, sabendo que tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Versículo 5. Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Olha o versículo 6. Quando Jesus lhe disse: sou eu, eles recuaram e eles caíram. Versículo 7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Versículo 8. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Mateus capítulo 26, versículos 52 e 53. Então Jesus disse-lhe: mete, Pedro, no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem a mão na espada, a espada morrerão. Ou você pensa, Pedro, na sua ingenuidade, na sua meninice, na sua força própria, ou você pensa aí nos seus 2 neurônios que você tem, que eu não poderia agora orar ao Pai, ao meu Pai, e que Ele não me daria mais 12 legiões de anjos. Pedro, se eu quisesse agora, o meu Pai mandaria 72 mil anjos aqui. Esses homens poderiam prender Jesus? Eles tinham força para prender Jesus? Jesus estava preso ao propósito. Jesus estava preso ao chamado.
Jesus estava preso à sua missão, e por isso ele entregou a sua mão para ser amarrada, entregou os seus pés para serem amarrados, entregou o seu corpo para ser crucificado, porque a missão era muito maior do que tudo isso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, meu irmão. Aleluia! A visão momentânea daqueles homens era de vitória, as dos discípulos era de derrota, mas Deus sabia que naquele momento era necessário para que eu e você pudéssemos viver uma eternidade ao seu lado. Ele foi amarrado a fim de que nós pudéssemos ser livres, meus irmãos. Ele foi amarrado para que eu e você hoje pudéssemos dizer: somos livres em Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Havia cordas, e ele arrebentou com todas elas. Nós somos livres porque ele nos libertou. Nós estamos com as mãos desamarradas porque um dia ele deixou que a dele fosse amarrada. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Ninguém pode manipular Deus. Deus não aceita suborno. Deus não é escravo de ninguém. Jesus se deixou zombar, se deixou amarrar, se deixou ser esbofeteado, se deixou ser crucificado por amor a todos os que creem. E eu não sei como explicar isso. Quando eu olho para João 3,16, me parece que não há como explicar na linguagem humana. Porque Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira não tem palavra para definir. Não tem como definir a grandiosidade desse amor, porque é de tal maneira. Talvez Romanos 5,8 faça a gente vislumbrar o que significa tudo isso. Nisso nós conhecemos o amor de Deus por nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer compreender um pouquinho desse texto? Deus santo, poderoso, grandioso, majestade, totalmente puro, incorruptível, santo, grandioso, maravilhoso, todas as palavras de elogio são poucas. Enviou seu Filho, Jesus, santo, puro, único, maravilhoso, grandioso, majestoso, para morrer. Esse é o preço. Mas sabe o que mostra a grandiosidade desse preço? É por quem esse preço foi pago. Se eu chegar com uma caneta aqui agora, para ilustrar o que eu estou dizendo, uma caneta Bic funcionando, e eu falar para você: eu estou vendendo essa caneta, você perguntar quanto você quer nessa caneta, você sabe quanto ela custa aí na rua, e eu falar: não, eu quero R$500 nessa caneta, você vai falar: um absurdo, o preço é muito alto por essa caneta, o preço é um absurdo por essa caneta. O sangue de Jesus é um preço absurdo por nós. Olha quem nós somos, pecadores. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar, porque na hora que Ele vê o nosso pecado, Ele olha para a cruz e Ele age com justiça. Quem somos nós para receber tamanho amor? Quem somos nós para receber tamanho preço? Quando você pensa assim, você entende, é de tal maneira mesmo. Não dá para explicar, não dá para falar, não dá para tentar ilustrar. O que dá para fazer é aceitar, meu irmão. O que dá para fazer é receber, meu irmão. Porque explicar não dá mesmo. Não dá para explicar. Senhor, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Eu te amo só por isso, porque um dia o Senhor me amou primeiro. Fora isso, não dá para explicar mais nada. Ponto 2. Na ânsia de fazer o mal, Caifás estava cumprindo a vontade de Deus e também estava se tornando culpado simultaneamente.
Atos capítulo 2, versículo 22 e 23, nós lemos: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão dos injustos. Um dia Pilatos estava ali, em frente ao seu palácio. A esposa de Pilatos falou: olha, não faça mal a esse homem. Ele não ouviu a sua esposa. Jesus esteve no meio das pessoas durante 3 anos, ensinando, curando, libertando. As pessoas viram, e as mesmas pessoas que viram gritaram o quê? Crucifica-o, e que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Era propósito de Deus que o preço fosse pago, mas esses homens agiram voluntariamente nos seus atos, e por isso eles também eram culpados. Atos 3, versículo 13 e 14. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Vocês pediram Barrabás, ao contrário de clamarem por Jesus. Não foi Deus que botou na boca de vocês Barrabás. O que Pedro está falando aqui é: vocês gritaram, soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. O povo não sabe escolher. O povo não sabe escolher nem os seus políticos, quanto mais entre o Cristo e Barrabás. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, que o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles se juntaram para fazer. João 11, versículo 49 ao 53. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, o que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, consultaram para o matar. Em Atos capítulo 7, Estevão está para ser apedrejado. E no final, Estevão está fazendo denúncias sérias aos religiosos que iriam apedrejá-lo. E no final, no versículo 52, Estevão disse o seguinte: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Eles estavam cumprindo o plano de Deus, mas também estavam sendo feitos culpados simultaneamente. Esse texto que nós lemos, ele mostra a humildade e a amorosidade de Jesus. Jesus é sem pecado, mas foi julgado por homens pecadores. Jesus é santo e foi cuspido por homens podres nas suas corrupções. Jesus respeitava a lei por amor e foi julgado por homens que convenientemente e parcialmente observavam a lei. E por que tudo isso? Porque ele se sujeitou a tudo isso. Irmãos, o plano de Deus são muito maiores do que os nossos, irmãos.
Romanos 5, versículo 10 diz: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que eu e você éramos antes de Jesus passar por tudo isso que passou? Você quer saber o que você era e o que eu também era? Inimigos declarados de Deus. Os planos de Deus são muito maiores. O que Deus faz é muito maior. Eu não consigo ver nada mais terrível para o homem do que ele ser declaradamente um inimigo de Deus. A mesma mão que te abençoa hoje é a mesma mão que estaria pesando sobre você hoje como inimigo de Deus. Em Efésios 2,13 diz: todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estava distantes, fostes aproximado mediante o sacrifício de Cristo. Você era inimigo de Deus, se tornou amigo de Deus. Sacrifício de Cristo. Você estava distante de Deus e agora você está próximo de Deus por causa do sacrifício de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o 20 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, primeiro, você deixou de ser inimigo de Deus para tornar-se amigo de Deus. Segundo, você estava afastado de Deus e por causa do sacrifício de Deus, Ele te trouxe para perto. Quando você lê o texto aqui, você vai ver que por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. E por causa do sacrifício de Cristo, eu e você estamos incumbidos de levar essa mensagem a outros. E a mensagem está aqui: reconciliem-se com Deus. Não haverá comunhão com Deus sem todas as humilhações que Deus voluntariamente se sujeitou. Pelo contrário, seríamos inimigos declarados de Deus, servos do diabo e escravos de nós mesmos. Quero aqui deixar a conclusão para os irmãos. A conclusão é: você entendeu a grandiosidade do que foi dito aqui, do início do sofrimento de Jesus. Do início, quando pegam do sofrimento causado por aqueles homens, quando pegam Jesus no Getsemane, quando amarram as suas mãos, quando levam à casa de Anás. Se você conseguiu compreender isso, essa parte de 3 versículos que foi lido, a pergunta que eu quero fazer a você é: como você e eu respondemos a tudo isso? Como você e eu nos comportamos em relação a tudo isso? Como você e eu vamos agir daqui para frente em relação a tudo isso? A Bíblia diz no livro de Hebreus e também no livro de Salmos: ao ouvirem a voz do Espírito Santo, do Espírito, não endureçam o vosso coração. O preço foi pago, foi um preço alto, por pessoas tão
Irmãos, se eu desaparecer agora, esse universo nem sente a minha falta. Se Deus me levar agora, eu não muda nada. Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu não sou o último biscoito do pacote. Eu não sou melhor em nada que eu faço. Olha o preço que foi pago por mim. E como eu me comporto. E como eu respondo a isso. Como eu me movo em relação a isso. Com ingratidão, levando em conta apenas os meus interesses, querendo que o que eu quero seja feito e realizado por um bem particular, em detrimento dos outros, querendo que tudo corra e ande de acordo com o meu propósito, de acordo com os meus ideais, que as pessoas ao meu lado se virem, porque Deus deu uma vida para cada um. A Bíblia manda sermos servos uns dos outros. A Bíblia manda nós auxiliarmos uns aos outros. A Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros. E o maior exemplo de alguém que viveu por outros foi o próprio Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo escreveu: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos imitar a Cristo. Qual a resposta que você dá a isso? Você vai valorizar o teu chamado? Ou você vai desvalorizar o sofrimento de Jesus desde o seu início? Fazendo tudo aquilo que você quer, independente de Cristo. Cristo, independente dele. Até mesmo a mídia, as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, essa mensagem se estende também a essas pessoas que voluntariamente decidem não fazer parte da comunhão dos santos, estar reunido com os irmãos, para ficar confortavelmente sentado no seu sofá, dividindo a atenção com o Fantástico e com os programas de TV. Como eu e você nos comportamos em relação a isso? Um dia Jesus foi insultado pelos judeus, foi julgado por Anás. Anás não era nada. Anás era considerado pelos homens, mas não tinha função alguma. Ele foi desvalorizado, julgado por esse homem, julgado por Caifás, julgado por um dos péssimos monarcas que a Judéia teve, que foi Herodes. Por um terrível homem, a história conta que era um homem extremamente perverso, que é Pilatos. Ele foi julgado por Pilatos. Jesus foi feito menor do que Barrabás, meus irmãos. Deixa eu fazer rapidamente aqui uma espécie de demonstração para vocês, que basicamente é isso. Imagine uma mãe, ela está aqui, uma mãe quer que alguém cuide do seu filho. Seu filho tem 3 anos de idade. Aí está você na cadeira e o casal Nardoni. E agora a mãe tem que escolher quem vai cuidar do seu filho. Ele escolhe o casal Nardoni, não escolhe você. Você imagina ter um pai idoso e os pais querem que alguém cuide desse pai idoso. E está você e a Susana von Richthofen. E essas pessoas preferem a Susana von Richthofen. Como você se sentiria diante dessa situação? Desprezado? Essa pessoa é louca? Vai escolher uma menina que matou os pais para cuidar dos pais dela em meu lugar? Vai escolher um casal que matou uma criança para cuidar do seu filho em meu lugar? Você imagina uma multidão gritando: solta Barrabás e mata Jesus. Solta Barrabás e mata Jesus. Jesus foi executado pelos romanos.
para que hoje você possa ter vida. E não é uma vida medíocre, não é uma vida superficial, mas uma vida em abundância. Uma vida além dessa vida aqui, uma vida eterna. Eu quero terminar dizendo o seguinte: esse evangelho que a gente prega é loucura mesmo. É loucura para os que perecem. Porque é loucura quando você pega algumas figuras que claramente cometeram os piores dos pecados, e nós dizemos que Deus pode salvar essa pessoa. Que Deus pode salvar uma pessoa que foi uma assassina, mas que se converteu, que creu, que se arrependeu e que entregou sua vida a Jesus. Deus pode salvar uma pessoa dessa, mas uma senhorinha, daquelas que você olha e fala: eu queria ter como mãe, cabelo branco, que faz bolo para os netos, mas que não se arrepende, não se converte, não vai ser salvo. É loucura para o mundo isso. Porque a proposta do evangelho não é salvação por méritos, porque o único mérito está em Cristo e nos seus feitos. Não existe mérito em mim nem em você. Esse evangelho é loucura para o mundo. Como pode? Fulano fez e aconteceu, e agora está transformado, está mudado, olha só, mas está se escondendo atrás da igreja. As pessoas compreendem muito sobre a justiça de Deus, mas não compreendem nem um pouco sobre a grandiosidade do amor de Deus, que pega o homem no lamaçal do pecado, que pega o homem mais destruído em seus pecados e transforma esse homem numa nova criação, numa nova criatura. Que esse evangelho possa impactar a sua vida, e que você possa pegar esse evangelho absurdo para o mundo e transformar ele num manual a ser passado para outras pessoas. C.S. Lewis dizia que quem evangeliza é um mendigo indo a outros mendigos para dizer aonde tem pão. Quando eu vou evangelizar alguém, eu vou como um mendigo que achou a comida e vai dizer para outro: olha só, vamos comigo, fica com fome, mas não, vem comer também, vem se alimentar também, ele quer mudar a sua vida também. Que esse evangelho alcance a sua vida, que esse evangelho transforme as nossas vidas, e que nós possamos agora, reconciliados com Deus, dizer a outros: reconciliem-se com Deus também. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.